Fala jovem, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Frozen Cash. Aqui nós vamos falar sobre anestesia, sobre oftalmologia, sobre o mundo invertido entre esses dois mundos, sobre a vida fora da matéria e talvez um pouco sobre medicina. Episódio de hoje, pacientes com síndrome de Down e cirurgias oftalmológicas. Como você pode manejar esses pacientes? Primeiro ponto, vamos do básico. Jovem, se o paciente chegou com síndrome de Down para você, você fez minimamente uma investigação cuidadosa desse caso, não fez? Fez. Você fez, não fez? Eu sei que você fez. Então vamos lá. Qual é a doença oftalmológica cirúrgica mais incidente no planeta? Cirurgia de catarata. Então, qual é a doença oftalmológica cirúrgica que vai ser mais incidente no paciente com síndrome de Down? Vai ser catarata. Ah, mas o paciente com síndrome de Down pode fazer ceratocone, o paciente com síndrome de Down pode fazer estrabismo? Sim, mas a doença cirúrgica mais incidente no Brasil e no mundo, e vai ser no paciente com síndrome de Down, vai ser catarata. Então, a doença mais comum que o seu paciente com síndrome de Down, do ponto de vista oftalmológico cirúrgico, vai ser a cirurgia de catarata. Agora, o seu paciente com síndrome de Down que tem catarata, ele pode chegar no seu consultório, no seu ambulatório, com 40, com 35 anos, com 52, mas pode chegar com 1, pode chegar com 7 meses. Então vamos separar o paciente com síndrome de Down, que é adulto, ou melhor, o paciente com síndrome de Down que é colaborativo e o paciente com síndrome de Down que não é colaborativo. Vamos separar assim? Então vamos lá. Você tem o seu paciente com síndrome de Down que tem uma indicação cirúrgica no seu ambulatório de oftalmologia e ele não é colaborativo. Ou é um paciente pediátrico, ou ele tem um déficit cognitivo avançado que leva a investigação ser difícil. Primeira coisa que você tem que fazer nesse paciente: investigar doença cardiovascular. Metade dos pacientes com síndrome de Down tem algum tipo de cardiopatia congênita. Pode ser uma cardiopatia mais leve, que é uma comunicação interatrial, por exemplo, um forame oval patente, mas ele pode ter uma comunicação intraventricular, ele pode ter uma tetralogia de Fallot, e eventualmente o paciente que chega no seu consultório com 7 a 8 meses, ele ainda não teve o estímulo suficiente para ficar cianótico em casa. Eventualmente a mãe nem percebeu. Então, primeiro, se o seu paciente não colabora, se você não tem certeza se o paciente tem muitos sintomas, se o acompanhamento pediátrico você também não está jogando muito que está sendo realizado, faça uma investigação cardiológica aprofundada nesse paciente, porque, primeira coisa que eu falei, metade dos pacientes com síndrome de Down tem algum grau de comprometimento cardiovascular. Ah, Hugo, mas por que você tem que investigar se for uma comunicação interatrial pequena? Não tem problema, você induz esse paciente e resolve o problema dele. Via gerais, sim. Mas eu preciso só te lembrar uma frase que eu li num grande livro que é uma grande influência para a anestesia pediátrica. Bolha de ar no acesso é uma bala no cérebro. It's a bullet to the brain. Está escrito lá. Está aqui na tela. Jovem, se o paciente tem uma comunicação interatrial, se o paciente tem um forame oval patente ou uma comunicação intraventricular e, por alguma razão, tem bolha de ar no acesso, essa bolha de ar vai para o cérebro.
E aí você está gerando dano cognitivo no seu paciente. Então eu já estou aqui dizendo logo de cara, você tem que tomar cuidado com os seus acessos venosos. Ah, mas eu tenho cuidado dos meus acessos. Não tem ar nos meus acessos. Mas o paciente que você sabe que tem uma cardiopatia congênita, alguma comunicação interatrial, o seu cuidado vai ser dobrado, vai ser triplicado. Então, tome cuidado com o seu paciente. Tá, tudo bem. Meu paciente tem síndrome de Down, eu já vi, ele tem uma cardiopatia congênita que ou vai ser corrigida, porque eu já enviei para um ambulatório de cardiologia, ele vai corrigir, ou já corrigiu e já voltou. Meu paciente voltou, meu paciente está compensado, mesmo que isso signifique não mexer na cardiopatia dele. Agora eu tenho que investir na cirurgia dele. E aí existem 2 grupos de cirurgia que você vai investir no seu paciente. Obviamente, partindo do seu pressuposto de que seu paciente já passou daquela ponte de que ele vai ser ou não colaborativo. Vou investir cirurgicamente no meu paciente. Mantenho o meu paciente sedadinho ou invado a via aérea dele? Ótima pergunta, jovem. Ótima pergunta, porque se você disser para mim, fala assim, eu vou invadir, eu vou fazer anestesia geral direta, tubo orotraqueal, rocurônio e eventualmente eu vou até usar o Sugamadex. Eu digo para você, calma, jovem. Não precisa ir com tanto ímpeto assim, porque eventualmente você pode ter dificuldade nessa via aérea. Então calma. Até porque eu vou te trazer um outro dado. O paciente com síndrome de Down, ele pode ter uma fragilidade na articulação atlantoaxial. É a articulação entre a primeira e a segunda vértebras cervicais. Esse tipo de paciente você pode deixar tetraplégico, dependendo do grau de manipulação que você faz na cabeça tentando entubar esse paciente. Ah, mas eu vou entubar por vídeo. Calma, jovem. Esse paciente é muito sensível a anestésicos. Todo paciente síndrome de Down tem sensibilidade a anestésicos. Isso significa que você precisa de uma dose menor para induzir e uma dose menor de manutenção. Isso significa que você precisa de muito menos opioide para esse paciente. Isso significa que você não deve usar opioide desnecessariamente nesse paciente, porque esses pacientes podem ter uma depressão ventilatória pós-operatória, esses pacientes podem ter uma necessidade de via aérea mais prolongada. Então, se você indicar direto uma via aérea definitiva nesse paciente, como tubo orotraqueal, talvez você esteja definindo que esse paciente vai ficar mais tempo sob ventilação mecânica. Então, calma. Calma. Você pode induzir esse paciente, até porque você tem que lembrar que esse paciente tem macroglossia. Então, se você for sedar esse paciente, você não tiver um dispositivo como uma cânula nasofaríngea ou uma cânula orofaríngea para manter essa via aérea pérvia, eventualmente você vai precisar ter um dispositivo desse, ou uma máscara laríngea, um dispositivo supraglótico, para fazer com que esse paciente receba oxigênio. Não é verdade? Mas, poxa vida, se as doenças cirúrgicas desse paciente mais comuns são cirurgia de catarata, indiscutivelmente o mais comum, obstrução de vias lacrimais e estrabismo, aqui, no meu espaço amostral, se não for catarata, a probabilidade de eu ter que invadir essa via aérea é muito alta. Porque ninguém vai fazer uma dacrocystorrinostomia num paciente com síndrome de Down e vai deixar o paciente espontâneo. A medicina é como o amor. Nem nada, nem nunca, nem sempre. O que eu estou te dizendo é, examine o seu paciente. Se você considera que o seu paciente consegue ficar a cirurgia inteira sem
precisar botar um dispositivo de via aérea, ok, justifica. Se você precisar botar um dispositivo de via aérea no seu paciente, justifica também. Você só tem que entender qual é o preço. Meu paciente tem síndrome de Down e tem uma cirurgia oftalmológica para fazer. Primeira coisa que eu preciso fazer, investigar cardiologicamente esse paciente e fazer contato com o médico assistente. Porque sim, este paciente tem médico assistente. Ok? Quais são as doenças mais comuns? Catarata, porque é comum na população inteira. E especificamente no paciente com síndrome de Down é estrabismo e obstrução de vias lacrimais. Você vai ter que referir esse paciente para o estrabólogo e para o oculoplástico. Paciente pode ter glaucoma? Pode. Paciente pode ter descolamento de retina? Pode. Qual outra patologia ocular que esse paciente pode ter que é muito comum? Ceratocone. Meu paciente com síndrome de Down tem ceratocone e precisa ter uma cirurgia de crosslinking. Avalie com calma esse paciente, que pode ser que ele já não tenha mais indicação de crosslinking e que, infelizmente, pode ser que seja necessário você indicar um transplante de córnea para esse paciente. Você vai precisar investigar esse paciente a fundo. O que é que está faltando neste momento? Dá o seu like. Dá o seu like, jovem, se inscreve no canal. Ah, eu estou escutando ele no YouTube, eu estou escutando ele no Spotify. Então, se você estiver no Spotify, você dê 5 estrelas. Siga o nosso canal. Desta forma, o meu vídeo chega para você de forma mais precoce, você pode indicar para mais pessoas. Eu tenho um conteúdo especial no link aqui em cima. Tem um resumo com as medicações que você pode usar nesse paciente, obviamente medicações anestésicas. Neste mesmo resumo tem tudo que a gente conversou nesse vídeo e tem um reforço do que você pode ou não ver nesse paciente. Um enorme, gigantesco abraço, meu caro jovem.